adequado para consumir durante todo o ano. A indicação principal para ser consumida é durante o inverno, e não são todos os tipos de pessoa que podem se beneficiar do iogurte. Além disso, ele não é adequado para ser misturado com frutas ácidas, por exemplo. É mais adequado que você misture com cereais, por exemplo. Então, existe uma série de pré-requisitos para você utilizar aquele alimento. Então, da forma como as pessoas utilizam hoje, ele pode levar a mais prejuízo do que ajudar no tratamento ou mesmo na saúde em geral da pessoa. Outra questão, será que a gente precisa fritar tudo em óleo ou refogar tudo com óleo e sempre usando alho e cebola apenas? Ou será que a gente pode cozinhar no vapor, ou utilizando outras técnicas de uma cocção leve, né? Um fogo médio, fogo baixo, em panela de pedra, e utilizando outros temperos, além do alho e da cebola, existem cravo, açafrão, gengibre, as ervas frescas como tomilho, alecrim, tem o orégano fresco, manjerona, tem diversas ervas frescas com potenciais para ajudar e melhorar a saúde. O próprio manjericão. E o manjericão é uma planta muito especial. Já li artigos falando que ele aumenta a glutationa no corpo, ou seja, a glutationa é uma substância que que aumenta a nossa proteção, a nossa defesa contra estresse oxidativo, radicais livres e contra xenobióticos. Xenobióticos são todas as substâncias estranhas ao corpo, substâncias potencialmente que podem levar a alguma lesão, alguma alteração no nosso corpo e que o fígado precisa eliminar essas substâncias. Outra questão importante é a respeito do sono. A gente precisa cuidar muito bem do nosso sono, mesmo se a gente tem alguma doença ou não. Para a pessoa, se você quer manter a sua saúde, você precisa olhar com carinho para o seu sono e perceber, será que você está comendo e se alimentando logo antes de dormir? Você acorda várias vezes à noite para ir no banheiro? Você tem o quarto completamente escuro? E se você acorda com a sensação de sono restaurador, se você sente pela manhã que você descansou realmente, que o seu corpo está recarregado para o novo dia. E vários fatores podem prejudicar a qualidade do nosso sono. Um deles que eu citei é o comer antes de dormir. Você se alimentar antes de dormir vai tender a levar a atenção do seu organismo para o sistema digestório, a vascularização sanguínea e diversos componentes de necessidade de produção de enzimas para digerir e para processar aquele alimento dentro do trato digestivo, vão consumir uma energia desnecessária, uma energia que poderia estar sendo dedicada para restaurar o sistema nervoso, para levar ao estado de metabolismo mais baixo, de você fazer de seu corpo funcionar com uma frequência cardíaca mais baixa, uma frequência respiratória mais baixa. Eu costumo falar que é funcionar no modo avião, no modo de economia de energia. É assim que o sono precisa funcionar, para que a gente consiga se recarregar durante esse tempo. Outro fator importante é, pelo menos uma hora antes, você deve evitar se expor a telas de celular, de computador, de televisão, ou mesmo luzes muito fortes, né? Eu costumo orientar se você tiver um abajur com uma luz mais baixa, uma luz amarela, ou mesmo a luz de uma vela. A luz da vela, do fogo, ela consegue ter um poder de acalmar a gente, de levar a um estado de relaxamento, começando a induzir o sono. Né? Quando a gente fica exposto à luz da vela, a gente sabe que naturalmente o nosso corpo vai entrando no estado de relaxamento, é confortante, é uma sensação agradável que vem. E é o contrário da exposição às telas. Hoje em dia, na oftalmologia, eles já estão desenvolvendo protetores da lente contra a luz azul, né? Então, é uma forma de produção da lente que barra alguns raios de luz azul que a gente é exposto através das telas, né? Mas se a gente conseguir fazer isso pelo menos uma hora antes de dormir, já vai ajudar bastante o nosso sono. Outro quesito é a questão do barulho. A gente precisa procurar um lugar que seja silencioso na medida do possível, retirar sons, estímulos, pelo menos o que a gente pode intervir, o que a gente pode controlar, que esteja na nossa casa. E o quarto precisa ser completamente escuro. Né? A gente não deve conseguir enxergar a palma das nossas mãos, os dedos. É nesse nível de escuridão que o quarto precisa estar para conduzir
para conseguir produzir adequadamente a melatonina. A melatonina é fundamental na regulação do ciclo circadiano, que é o ciclo de 24 horas, o ritmo que a gente tem, que o nosso corpo entende das 24 horas do dia, que é o dia, a noite, o período de descanso, o período de maior atividade, de maior metabolismo. Esse ciclo ele tem participação fundamental da melatonina. Por isso que é importante a gente investir no nosso sono, porque isso vai interferir na imunidade, no nosso humor, na disposição, na energia e tudo mais. Além disso, a melatonina está envolvida na produção do apetite. Se você produz níveis adequados de melatonina, você vai sentir maior apetite. E como a gente falou, os pacientes com câncer têm uma tendência muito grande a ter redução do apetite. Outro ensinamento importante que o Ayurveda nos traz é viver o presente. Independente se você está doente ou não, você deve buscar sempre viver o presente, não ficar remoendo mágoas, rancores ou coisas que aconteceram no passado e muito menos imaginando o que você vai fazer no futuro se aquilo acontecer novamente, ficar fazendo planos em excesso para o futuro. É claro que você traçar metas, você estipular planos de vida é importante, mas você ficar vivendo isso e locubrando e fazendo muitas teorizações, muitas expectativas, colocando expectativa demais no futuro, você pode se decepcionar e ser um motivo de sofrimento também. Uma característica muito importante de um bom profissional é ele saber se colocar no lugar do outro. Então, eu costumo frequentemente pensar assim, o que eu faria se eu tivesse um câncer ou se alguma pessoa da minha família tivesse câncer? Sim, os médicos também têm câncer, as pessoas familiares de médicos também estão suscetíveis a isso. Por quê? Porque muitas vezes a gente não consegue comer o alimento sem agrotóxico o tempo todo, a gente está exposto a fatores ambientais, de poluição, de metais pesados que a gente nem imagina. Então, por mais que a gente se cuide, por mais que a gente fique de olho em diversos fatores de adoecimento, a doença pode acometer a gente mesmo, pode nos acometer ou acometer alguém, alguma pessoa que a gente ama. Então eu estou sempre buscando atualizar meus conhecimentos, buscar informações a respeito disso, da proteção, da prevenção da saúde, mas eu sei que eu não estou imune. Então o que eu faria se eu ficasse doente? Eu sei que o Ayurveda não é a ciência da imortalidade, não, é a ciência da vida. Da vida tem começo, meio e fim. Então o Ayurveda entende que você pode melhorar a sua saúde, você pode ter uma vida boa até os 100 anos, e se você fizer determinadas coisas, isso vai trazer benefício ou prejuízo de acordo com o estilo de vida que você seguir. Então o que eu faria se um filho meu tivesse câncer hoje? Eu buscaria a ajuda de um médico oncologista para poder me ajudar. Qualquer desafio que você tenha na vida, você precisa de ajuda. Você deve evitar pegar e assumir toda a responsabilidade sozinho de um desafio tão grande como esse. Então, eu buscaria ajuda profissional, eu buscaria todas as informações possíveis a respeito da prevenção, eu buscaria todos os fatores causais desse tipo de câncer, os alimentos que poderiam melhorar, os estudos que estão mostrando quais são os alimentos que melhoram. Eu buscaria todas as alternativas possíveis e imagináveis. A gente sabe que quando uma pessoa que a gente ama está sofrendo, a gente busca ajudar essa pessoa, né? Do fundo do nosso coração, do fundo da nossa alma. Então, com certeza eu faria isso. Então, eu seguiria os princípios básicos do Ayurveda, como eu já sigo. Então, eu manteria seguindo a mesma forma de entendimento a respeito da fome, de só comer quando tem fome, de buscar os melhores alimentos possíveis, de utilizar os alimentos conforme a estação, conforme a época do ano, conforme o tipo de pessoa, conforme a digestão. Eu iria, segundo o Ayurveda, a gente precisa buscar melhorar a digestão, então eu utilizaria ervas como o gengibre, o cominho, o manjericão. Eu intensificaria ainda mais os alimentos protetores do câncer, que são as crucíferas. E para quem não sabe, as crucíferas são o brócolis, o rabanete, a couve-flor, a couve de Bruxelas, couve chinesa, mostarda e diversos outros que também são a rúcula, que também tem o potencial de ajudar demais, né, no combate ao câncer. Buscaria os brotos de feijão moyashi, brotos de mostarda, de brócolis, de alfafa. Utilizaria isso na forma de alimentos, em geral, com saladas durante a refeição e também na forma de suco verde, né, que a gente fala. E a receita que eu costumo recomendar é uma receita que
que use no máximo uma maçã, que evite misturar banana, manga, abacaxi com as folhas verdes. Eu prefiro utilizar a maçã, a abobrinha, o pepino, o salsão, né, o aipo, o funcho, e utilizar as folhas verdes como o couve ou a selga, manjericão, o almeirão, chicória, rúcula, colocar um broto, seja de feijão boiache, ou de alfafa, ou de linhaça, alpiste germinado também, são alimentos que eu gosto de triturar no meu suco verde. O gengibre também é uma parte importantíssima do suco verde. E às vezes até uma sementinha de mostarda também cai muito bem, deixa mais picante. Outro fator que eu estimularia na criança, a atividade física. A gente sabe que as crianças já são seres com extrema energia acumulada, eles têm uma necessidade enorme de fazer, de pular, de brincar, de serem ativos. Então eu estimularia a atividade física de diversas formas, na medida do possível, né? Através de natação, corrida, esportes em geral. Qualquer atividade que faça ela suar e gastar essa energia, direcionar e canalizar essa energia de forma positiva, eu usaria também, intensificaria com certeza isso. É uma coisa que a gente vê, uma tendência atual é essa, de estimular dentro dos hospitais a fisioterapia motora, né? Fazer a mobilização precoce de pacientes no pós-operatório, porque a gente a gente percebeu que a recuperação é muito mais rápida, mais efetiva, a mortalidade diminui. E os artigos mais recentes também têm mostrado modificações dos fatores de inflamação, modificação na imunidade, melhora, diversos tipos de melhora com atividade física. Então, essa com certeza faria parte da minha prescrição. Também investiria na exposição ao sol, pelo menos 20 a 30 minutos. O sol que eu acho adequado é antes das 10 da manhã e após as 4 da tarde, é o horário adequado de sol, é o horário que todo pediatra indica para as crianças, que se expõem ao sol, sem as roupas e sem protetor solar, é o melhor sol, antes das 10 da manhã e após as 4 da tarde. Então eu faria parte da rotina, com certeza, dessa criança. Eu tentaria incluir algum tipo de meditação, de prática de relaxamento, na medida que a criança conseguisse aceitar isso e trabalhar, né, na medida do possível. A autoobservação, a gente sabe que algumas crianças são extremamente receptivas a essas técnicas, e isso poderia promover um ganho enorme de compreensão da realidade, de aceitação da realidade como ela é, e de controle emocional, de controle sobre a própria mente. A meditação tem diversos benefícios que caberia ficar horas aqui citando todos os benefícios que ela pode nos conferir. Mas é claro que tudo isso seria feito se no caso de uma doença já deflagrada, ou seja, uma doença manifesta, uma doença que já está grave, que já está acometendo de forma muito grave. O melhor mesmo, a gente sabe que é a prevenção. Então, a dica final assim, que eu quero deixar é a prevenção. A gente tem que buscar formas de prevenir, de evitar. Por quê? Porque a gente tem muito mais tempo para conseguir entender, tempo para se ajustar. Se você tem uma doença grave, uma doença séria, você não tem tempo de avaliar, será que dá certo, será que não dá? Você acaba buscando todas as alternativas de forma intempestiva, muitas vezes acaba errando, acaba pecando pelo excesso ou no desespero, e não tem o resultado que você gostaria. Então, a dica principal é previna-se, procure estudar e conhecer e aplicar as medidas de saúde no seu dia a dia hoje mesmo, né? Não espere ficar doente. Existe um provérbio chinês que diz que é tolice você esperar ter sede para cavar o poço. Então é a mesma coisa com as doenças, a gente precisa cuidar, né? É muito mais fácil você tratar da saúde do que tratar de uma doença, do que curar uma doença. Então, a dica principal é previna-se, cuide da sua saúde hoje mesmo, tá? Era isso que eu queria falar. Um grande abraço e até a próxima.